Aqui uma palavra para nossa edificação. Para isso, vamos ler um versículo da palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. Diz assim: Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Jesus respondeu. Então Jesus disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui para a nossa meditação neste momento. Quero trazer uma palavra para a nossa edificação neste momento, falar sobre oportunidade de salvação. A Bíblia nos mostra que quando Jesus foi crucificado, ali na cruz, Jesus estava no meio, do lado direito, do lado esquerdo, estavam dois malfeitores. E a Bíblia diz que os dois blasfemavam de Cristo. Mas depois um se arrependeu e repreendeu o outro que estava blasfemando, dizendo assim: nem na hora da morte eu temo o Senhor. Esse homem aí é justo, nem o mal ele fez. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Então aquele reconheceu que era pecador, reconheceu que Jesus Cristo era inocente. Depois ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Então Jesus olhou e viu um coração arrependido. Onde tem um coração arrependido, Jesus entra com misericórdia. E a Bíblia diz que Jesus disse para ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, minha palavra sobre esse assunto, sobre salvação, eu quero falar sobre oportunidade de salvação. Veja que oportunidade esse ladrão, porque quando ele morreu, já morreu salvo em Cristo. Esse ladrão aproveitou a oportunidade na última hora da sua vida. Deus salva na última hora? Sim. Este é o exemplo que Cristo ele salva até na última hora. O problema é que muitas pessoas, na última hora, ele não clama por Jesus. Ele clama por outro meio de salvação, outras pessoas, mas não clama por Jesus. Quem que pode salvar? A Bíblia diz que, Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, nenhum outro nome é dado no céu e na terra que nós podemos ser salvos, senão através de Cristo. Somente Jesus Cristo ele salva. E a Bíblia diz que lá em João, capítulo 1, versículo 29, Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem é que pode tirar o pecado do mundo? É só Cristo. Isso foi Cristo que fez o sacrifício. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, 23, diz que todos pecaram. Se todos pecaram, então somente Cristo que não pecou é que ele poderia fazer o sacrifício. E também, somente através de Cristo que nós podemos ser salvos. Então, quando a Bíblia diz que nenhum outro nome é dado acima no céu, nem abaixo da terra, que possa ser salvo, somente através de Cristo. Maria nos salva, Pedro nos salva, os anjos nos salvam, pastor nos salva, padre nos salva, Papa nos salva, Buda nos salva, Maomé nos salva, Allan Kardec, e aí lá. Qualquer pessoa fora de Cristo, não existe salvação. É somente através de Cristo. Então eu quero falar na questão de oportunidade. Quantas pessoas estão partindo dessa vida? Morrendo sem Deus e sem salvação. Por quê? Porque estão deixando passar a oportunidade. Quantas pessoas que já ouviu o Evangelho, mas não aceitou a Cristo como Salvador? Porque nós devemos aceitar Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Salvador, porque nós sabemos que Jesus é aquele que salva. E Senhor da nossa vida, porque quando nós aceitamos Cristo como Senhor da nossa vida, nós se tornamos servo. E quem é servo tem que obedecer o seu Senhor. Então, tem que obedecer a Cristo que ele falou. E o que ele falou, ele disse assim, ó, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, para o homem seguir a Jesus, tem que renunciar. Deixar tudo pecado. A prostituição, a mentira, o adultério, tudo aquilo que é pecado. Então, tem que renunciar para seguir a Cristo. Então, tem muitas pessoas que não querem seguir a Cristo porque eles não querem renunciar ao pecado. Quer aproveitar o pecado,
viver uma vida de pecado. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 37, a Bíblia diz, fala sobre a geração de Noé. E Jesus falou que no tempo de Noé, o povo comia, bebia, casava e dava um casamento, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus está comparando a vinda de Noé com a vinda do Filho do Homem. O que está acontecendo? O povo estava despercebido, vivendo no pecado e estava despercebido. Então o que está acontecendo hoje? Muitas pessoas estão vivendo no pecado e estão despercebidos da volta de Cristo. Então estão deixando a oportunidade passar. Porque muitas pessoas dizem assim, mas Jesus está demorando, Jesus não veio ainda, eu sou muito novo para seguir a Jesus. E cada um arruma a sua desculpa para não servir a Cristo. Mas a Bíblia diz que Jesus até as criancinhas, Jesus disse assim, deixa vir a minhas criancinhas. Quando Jesus ele chama todo tipo de pessoa, criança, velho, adulto, mulher, homem, qualquer pessoa. Mas tem pessoa que coloca desculpa porque é muito novo, tem que aproveitar, e depois ele vai pensar de seguir a Jesus. Então está deixando a oportunidade passar. Quantas pessoas que já partiram desta vida e deixaram a oportunidade passar. Imagina só, no tempo de Noé, quantas pessoas naquele momento não acreditou que Noé estava falando? Quando o dilúvio veio, eles se arrependeram, mas já era tarde. Por quê? Porque Noé entrou na arca e a arca se fechou-se. Então, o povo se arrependeu, mas já foi tarde demais. No tempo de Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala que a geração estava crescendo em pecado, cada vez mais e mais o pecado estava crescendo. Deus destruiu aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Sabe o que significa? Que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Porque muitas pessoas só creem em Deus, só creem em Jesus, um Deus de amor. Um Deus de amor que vai perdoar todo mundo, um Deus de amor que vai salvar todo mundo. Não é assim. Biblicamente, nós vemos na palavra de Deus que Deus é amor. Lógico, João 3,16, que Deus ele ama o pecador. Mas também Deus é justiça. E a justiça de Deus já foi feita no tempo de Noé. Deus fez justiça, mandando o dilúvio. No tempo de Sodoma e Gomorra, Deus fez justiça. E Deus ainda vai fazer justiça para aqueles que ainda estão aqui. Mas o que eu quero dizer? Muitas pessoas estão deixando oportunidade passar. E Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim, o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. Então muitas pessoas, quando parte dessa vida, acham que acabou-se tudo. Que eu já ouvi pessoas dizendo assim, quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. Não é assim. Na Bíblia Sagrada, a Bíblia nos mostra que cada um de nós vamos prestar conta a Deus. Está lá em Romanos capítulo 14, 12. Cada um vai prestar conta a Deus. Então não significa que a pessoa quando morre, acabou-se tudo. Não. A Bíblia fala de duas ressurreições. Uma ressurreição para a vida eterna e outra para a vergonha e desprezo eterno. Então muitas pessoas desprezam Cristo hoje, zomba de Cristo, zomba dos crentes. Eu vejo muitos vídeos sobre ateu. O ateu está agora desesperado, falando de vídeo, combatendo tudo que é coisa para combater contra a palavra de Deus. Não só ateus, como aqueles que zomba de Deus. Então rejeita Cristo hoje, deixando a oportunidade passar. Mas eu quero dizer, vai chegar um dia de cada um prestar conta a Deus. Se a pessoa crê ou deixa de crer, vai prestar conta a Deus. Se a pessoa se arrepende ou não se arrepende, vai prestar conta a Deus. Então, eu quero dizer, terminando essa palavra, muitas pessoas estão deixando oportunidade passar. Aquele ladrão da cruz, ex-ladrão, ele aproveitou a oportunidade, se arrependeu. E a Bíblia diz que Deus perdoa todos os nossos pecados. Então, para ele, só está esperando a ressurreição. Quando Cristo vier, a igreja será ressuscitada para encontrar o Senhor nos ares. Amém?
Então deixa essa palavra, não deixe a oportunidade passar. Que Deus abençoe em nome